bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o primeiro jogo das semifinais aí do Campeonato Carioca, que foi entre Flamengo versus Vasco, ou Vasco versus Flamengo, né? O mandante era a equipe do Vasco da Gama, que jogou lá no Newton Santos. Teve polêmica, né, antes aí do confronto por conta do gramado sintético, teve reclamação por parte do Flamengo, enfim, uma série de polêmicas aí antes do jogo. E no jogo, né, a equipe do Flamengo acabou vencendo a equipe do Vasco por 1 a 0, um golaço aí do Bruno Henrique. Então, antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem acompanhando aqui os vídeos, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, tá, pessoal? Então, você que é novato aqui, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, deixa o like e já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Seguinte, a gente teve um clássico bastante assim diferente, né, do último clássico aí entre Flamengo e Vasco. O Vasco realmente estava disposto a encarar frente a frente à equipe do Flamengo, tanto que o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Sério mesmo, acho que foi poucas vezes que eu vi o Vasco assim jogando tão bem um clássico como foi contra a equipe do Flamengo, né, nesse confronto aí do primeiro jogo da semifinal. Cara, foi realmente um Vasco foi, sabe, quase que perfeito a partida na primeira etapa, né? Só faltou fazer o gol, né? E quase que faz, né? Aí quase no finalzinho do primeiro tempo teve uma chance incrível aqui do Vasco, né? Um chute em que o goleiro Rossi defendeu no rebote, né? Foi o Ryan, se não me engano, chutou. E o Léo Ortiz foi lá e salvou praticamente em cima da linha. Léo Ortiz que ontem estava muito mal. Estranhei muito o Léo Ortiz ontem na partida. É um zagueiro que... O normal dele é ser um zagueiro seguro, que defensivamente é muito bom, sabe dar botes, sabe, tem um bom domínio, sabe sair jogando, mas ontem estava horrível. Tava errando passe, tava errando domínio, tava entregando a paçoca ali atrás. Muito mal o Léo Ortiz, mas parece que depois desse lance, né, que teve aí do Vasco, que quase que fez o gol, né, que ele salvou em cima da linha, parece que ele deu a volta por cima, né, ele se redimiu na partida. Mesmo assim, realmente foi um grande primeiro tempo da equipe do Vasco, né? Se o Vasco jogasse todos os jogos como foi esse primeiro tempo, cara, o Vasco bateria de frente com muito time grande aí, né? Um time assim forte, que eu falo assim na temporada, porque realmente foi muito bom. E pela primeira vez eu vi o Vasco assim defensivamente bem, né? Eu vi acompanhar as partes do Vasco, né, desde o início do campeonato e, cara, foi o primeiro jogo que eu vi a zaga do Vasco, sabe, passar segurança. Apesar de algumas jogadas ali que deu mais paçocada, mesmo assim, isso eu falo no primeiro tempo, né? Mas foi muito bem a zaga do Vasco. Marcação alta, não deixando a equipe do Flamengo jogar, sabe? Teve muito lance também de lances fortes, né? De entradas fortes, de ambos os lados, né? Os dois times estavam batendo demais. Mas o Vasco também estava batendo mais do que em si o Flamengo, né? Mas ambas as equipes batendo demais. Inclusive teve polêmica aí. O pessoal tá reclamando de expulsão ali do Flamengo, expulsão do Vasco. Mas eu não vou entrar muito no mérito aí de arbitragem, porque acho que vocês já acompanharam muito aí ao longo do dia, né? No caso, o caso foi ontem, eu tô gravando o vídeo nesse domingo, né? Então teve muita aí já polêmica, debate contra esses lances de arbitragem. E é chato ficar comentando sobre arbitragem, né? Mas assim, o que me deixa meio assim, como fala assim, sabe, com raiva, é de alguns torcedores aí que estão com canais no YouTube. Eu sei que tem canais dedicados aí a Flamengo, a Vasco, Corinthians, Palmeiras e por aí vai, né? Agora o problema é o clubismo, né? É o clubismo que chama muita atenção em alguns jogos, né? Assim, algumas análises de jogos aí nesses canais, cara. E o pessoal ali praticamente botando toda a culpa do resultado, né? Por conta da arbitragem. E não foi bem isso. Teve sim alguns erros de arbitragem. Teve esses lances aí que eu tava me referindo. São questionáveis. Eu sinceramente acho que deve ter sido expulso ali o Wesley. Deve ter sido expulso também o Vegete. Teve outros lances ali que ficou meio que duvidoso. Teve reclamação, enfim. Mas assim, em si, por mais que tenha esses lances aí que são muito questionáveis, como foi, eu achava que devesse ter sido expulso o Wesley. O Wesley entrou com uma força excessiva ali. Mas, cara, temos outro lance ali que o jogador do Flamengo deu uma espécie de carne que acertou a canela do jogador. Um lance ali que é de cartão amarelo, claramente. Eu pensava, não, tem que ser expulso, tem que ser. Cara,
Sabe? Às vezes deixa o clubismo subir demais a cabeça. Não tentam ver o que é óbvio ali. Eles tentam puxar pro lado. Porque assim, esse tipo de torcedor, né, que tá na frente ali de um canal do YouTube, ele joga pra torcida. E tem gente que quer ouvir isso. Então por isso que eles ganham muito like, muita visualização por conta disso. Porque eles jogam pra torcida, criam teorias da conspiração pra poder assim chamar a atenção de quem realmente tá revoltado com uma situação. Que não gosta de ver o time perder pra um rival, que não gosta realmente de ver a equipe numa péssima situação. Então joga algumas teorias da conspiração pra poder assim é, tentar assim apaziguar o que aconteceu, né? No caso uma derrota para um time rival. Então tem muito cara no YouTube que faz isso, né? Fomenta ali a torcida para poder ficar com essa coisa de teoria da conspiração, porque tudo é contra, por exemplo, tudo é contra o Vasco é sempre prejudicado, enfim. Como foi? A arbitragem no Brasil é péssima, péssima mesmo. Se hoje o teu time é prejudicado, amanhã pode ser favorecido e vice-versa, né? É muito complicado a arbitragem no Brasil, realmente é de péssima qualidade, né? Então acho que a gente sempre vê a cada jogo algum lance polêmico, dificilmente a gente passa limpo, né? De algum erro de arbitragem em algum jogo. E é sempre chato, né? Porque erro demais, e às vezes erros, sabe, bem ali na cara. E o VAR que era para ajudar, né, a arbitragem a tomar decisões ali corretas, às vezes mais atrapalha do que realmente ajuda. Isso realmente acaba estragando o espetáculo, né, que é o futebol. E realmente é complicado, muito complicado. Tem que ter uma reciclagem, tem que ter uma postura mais firme o pessoal da arbitragem para poder assim a gente não ter tantos erros assim tão grotescos em jogos, né, principalmente em jogos decisivos aí. Mas assim, voltando para a partida, então assim, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Só que faltou pro Vasco um pouco de calibragem no chute, né? Teve esse lance aí no finalzinho que foi mérito do Léo Ortiz, né? Que salvou em cima da linha. Mas faltou um pouco mais de é, pontaria para poder a equipe ter conseguido sair com a vitória no primeiro tempo. E eu vou dizer uma coisa, torcedor do Vasco. Esse talvez tenha sido o jogo em que o Vasco tinha a oportunidade cara de vencer o Flamengo. Sério mesmo. O Vasco teve uma oportunidade de ouro no primeiro tempo de vencer e vencer bem a equipe do Flamengo, porque foi superior na primeira etapa. E poucas vezes, né, em clássicos aí entre Flamengo e Vasco, que eu vi o Vasco ser superior à equipe do Flamengo, né? Eu digo nesse retrospecto recente, né, desses clássicos. Porque geralmente o Flamengo, sabe, é dominante na partida, mas nesse jogo aqui, realmente a gente viu realmente que o Vasco entrou para vencer mesmo. Entrou com o famoso sangue nos olhos. E isso daí já é prometido desde lá, daquele. Depois da vitória do Flamengo, né, no último clássico aí contra o Vasco, que o Vegete ficou muito mordido, né? E o Vegete, sinceramente falando, é a alma desse time. Essa é a verdade. Cara, se o Vasco tivesse pelo menos mais 11, na verdade mais 10, né, Vegetes aí em campo, o Vasco com certeza não estaria nessa situação que estava, né? Com certeza seria uma equipe mais competitiva, porque o Vegete realmente é um cara que é a alma do torcedor ali em campo, né? É um cara que pega, luta, corre, tá sempre à disposição ali para poder tentar fazer algo diferente, né? Só que somente um sozinho não dá, né? Falta um pouco de Vegete em cada um dos jogadores do Vasco em campo, né? Porque eu vejo realmente que só o Vegete realmente compra a briga mesmo da torcida ali, né? Tá em campo para poder brigar pela vitória. A gente vê muito isso, né? Esse jogador raçudo, assim, que é o Vegete. Então, assim, o Vasco acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de vencer o Flamengo logo no primeiro. Sabe? Vencer bem, né? O Flamengo tava muito mal mesmo. Foi uma péssima partida do Flamengo. Eu acho que foi uma. Isso estou falando no primeiro tempo, tá bom? Eu acho que foi pior o Flamengo nessa partida contra o Vasco, nesse primeiro tempo, do que lá o Fla-Flu, né? E olha que aquele clássico foi horroroso, né? Entre Flamengo e Fluminense no primeiro turno. Muito bem, aí veio o segundo tempo. Segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, bem melhor. E o Vasco teve aquela mesma atitude do último clássico, né? Do clássico anterior a esse. Recuou a equipe. Aí não pode, né? Pô, o time tava bem, tava em cima. Eu sei que fazer marcação alta, o time não vai aguentar, né? Porque alguma hora vai cansar. Não tem como sustentar esse ritmo que o Vasco estava sustentando no primeiro tempo. Por isso que foi importante o Vasco ter vencido na primeira etapa. Porque no segundo já não precisava correr tanto. Mas mesmo assim a equipe recuou.
E o Flamengo melhorou bastante, né? O Flamengo começou a criar chance, teve uma bola na trave ali, teve um erro ali bizonho na finalização do é, Luiz Araújo, né? Do Flamengo, em que cara, o Paulo Henrique tava muito mal na segunda etapa. Eu aqui não fez um jogo ruim, não, hein? Até que tava bem, mas, cara, teve uma bola que dominou ali na linha de fundo, cara. Zagueiro não pode ficar com a bola presa dentro da grande área. Isso daí é básico. Pô, decide. Tá vindo ali a marcação, não fica contando que o juiz vai marcar falta, não. Pega e se livra da bola. Tá difícil ver que já tem marcação de um, dois jogadores ali que já estão que roubar a bola. Chuta ali na perna do jogador, ganha o tiro de meta, ou rifa a bola pra linha lateral. Mas não fica preso com a bola ali, porque é perigoso. Aí ele ficou preso ali. Será que ele tentou fazer? Acabou se desequilibrando. O pessoal ficou reclamando de falta. Pra mim não teve falta. Ele meio que passou o cor ali na jogada. O Flamengo quase que fez o gol, né? Se não fosse o Luiz Araújo, né? Que chutou lá pra lua. Chute horroroso do Luiz Araújo. O Flamengo teria feito ali o primeiro gol. Mas realmente foi uma paçocada que tava começando a ficar corriqueira. Já tava voltando a ser aquela zaga do Vasco que era das partes anteriores, né? Que a gente tava começando a se acostumar a ver, né? O Vasco paçocando demais aí na defesa. E o Flamengo começou a criar, teve uma trave, como já havia citado, teve lance perigoso ali da equipe do Flamengo e teve o gol do Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique, eu sempre falo isso, o Bruno Henrique, ele não é um atacante de ofício, ele não é aquele centroavante ali de área. Ele é um cara que joga pelas pontas, ele é um ponta, se não me engano ele é ponta esquerda, né? Então, ele não é um cara que a função dele é atacar. Ele é criador de jogadas, né? Pega a bola ali pelas laterais, faz um drible, às vezes puxa ali pro meio, finaliza. Mas não é um cara que é centroavante. Mas quando mais o Flamengo precisa de um centroavante, ele aparece. Ele é um cara realmente que, sabe, quando mais o Flamengo necessita, quando não tem ninguém ali no ataque, é o Bruno Henrique que resolve a questão, né? Porque o Flamengo em si não tinha um atacante de ofício. O Flamengo perdeu, tá sem o Pedro ainda, né? O Pedro tá começando a se recuperar. E perdeu o Juninho, né? Machucado. Acho que o Juninho também ainda não tava demonstrando nada, né? Não demonstrou ainda a que veio. E o Bruno Henrique em clássico é incrível, né? Ele decide, é um jogador decisivo. E tá aí uma coisa que eu também concordo que muita gente falava. Cara, a torcida do Flamengo tem que valorizar o Bruno Henrique. Porque o pessoal ficava muito, só Gabigol, Arrascaeta, mas esqueci do Bruno Henrique. E se você pegar os lances decisivos do Flamengo nessas grandes conquistas recentes do Flamengo, né? Que o Flamengo teve Libertadores, Campeão Brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai. O Bruno Henrique, sabe, teve na grande maioria dos gols que o Flamengo fez. Foi dele alguma jogada. Por exemplo, o gol do Flamengo de empate contra o River Plate, naquela final de 2019, a jogada foi do Bruno Henrique. Ele fez toda a jogada e praticamente cruzou ali pro Gabigol fazer o gol, né? Só escorar e fazer o gol. Então o Bruno Henrique é um jogador decisivo. E a torcida tem que valorizar um pouco mais ele, né? Porque ele tem status de ídolo. Porque ele é um cara realmente que, apesar da idade, porque a idade chega pra todo mundo, das contusões, de não ter feito, por exemplo, um 2024 tão bom, 2023 também dele não foi tão bom assim. Mas mesmo assim você vê que voltou a recuperar o futebol dele. Diferente do Gabigol, né? Que só tava entrando em campo por causa do nome Gabigol, porque tinha sido decisivo nas conquistas do Flamengo, né? Ele fez os gols, né? A grande maioria dos gols decisivos do Flamengo. Ele só estava entrando em campo por causa do nome. O Bruno Henrique não. O Bruno Henrique, você vê ele se esforçar em campo. Você vê ele tentar realmente melhorar. Ele vê que ele tá ruim, ele tenta buscar alguma jogada, tenta fazer alguma coisa diferente, né? Então, ele é um cara esforçado. Ele é um cara realmente que se dedica demais. Ele tem também a alma rubro-negra dentro de campo. Então, o Bruno Henrique é um jogador que, quando o Flamengo precisa, ele tá ali para poder corresponder às expectativas do torcedor. Tem partida que vai jogar ruim? Tem. Porque não tem como o cara jogar o tempo todo bem, né? Sempre vai ter uma partida ou outra que vai. Não vai ser. Não vai jogar bem, né? Essa é a verdade. Então, realmente, o Bruno Henrique em clássico, né? Realmente é incrível. E ontem fez um golaço inacreditável, né, cara? O Bruno Henrique tá demonstrando ser um bom chutador de fora da área, né? Coisa que. Sinceramente falando, eu não via isso dele nos anos anteriores, né? Nem num bom momento dele, 2019. Mas, cara, ele acertou, ele dominou ali, deixou a bola ali a meia altura, chutou, né? Um golaço ali, praticamente voleio, né? Chutou ali de fora da área. O chute não foi tão forte, tá bom? O chute não foi tão forte assim. Até o pessoal ficou criticando ali
o Léo Jardim, né? Porque a bola foi assim, ela foi subindo, depois caiu, né? E morreu lá no ângulo do goleiro Léo Jardim, que voou na boia, mas não dava. Mas, sinceramente falando, assim, não vou dizer que foi falha, nossa, uma falha bizonha ali do Léo Jardim, poderia ter chegado. Mas, cara, pra quem é goleiro, sabe muito bem que se o cara tá posicionado de forma errada no gol, ali se ele tiver um pouquinho mais pro lado, e a bola, mesmo que a bola seja devagar, mas pegue uma curva, então qualquer que seja o desvio, e entre ali no ângulo, cara, é difícil o cara chegar. Difícil, ele tentou se esticar, vai ver que ele se esticou todo pra poder tentar impedir o gol do Bruno Henrique, mas não conseguiu, né? A bola foi no ângulo e realmente não dava, não. Sinceramente não dava. Porque realmente é, foi um chute ali de rara felicidade do Bruno Henrique que teve um pouco de sorte, sim. Pegou um efeito bonito ali a boia. Mas mesmo assim, cara, assim, eu acho que foi o Léo Jardim estava mal posicionado no lance, eu posso dizer assim. Porque se ele tivesse bem posicionado ali, ele poderia muito bem ter pegado realmente o chute. Mas realmente é complicado você julgar só olhando pelo lado assim de fora, né? Você não estando em campo. Agora, quem já foi goleiro sabe muito bem que, por mais que às vezes um chute seja fraco, leve, mas se tiver um efeito mesmo, a bola pegar um efeito mesmo para ir mesmo no ângulo, como foi no, é difícil, muito difícil. Principalmente se o goleiro estiver mal posicionado, né? Para poder voar na bola e chegar, é complicado. Então eu não achei uma falha grotesca do Léo Jardim. Eu achei que ele estava mal posicionado, essa é a verdade. Então assim, o Flamengo fez o primeiro e único gol da partida, né? Com esse golaço do Bruno Henrique. E depois disso, o jogo ficou meio que ali, né? O Flamengo chegava de forma perigosa, mas também ficou meio que no banho-maria, né? Eu senti que o Flamengo se contentou com o resultado, essa é a verdade. E o Vasco, né? Totalmente bagunçado na segunda etapa, errando demais passes. Cara, teve uma inversão de bola do lado direito pro lado esquerdo ali do PH, né? Do Paulo Henrique. Cara, foi horroroso, né? Ele foi tentar fazer o lançamento ali, invertendo o jogo, um lance muito forte, acabou saindo, né? Realmente um lance totalmente grotesco ali do Paulo Henrique. Entre outros passes, né? Outra coisa, também teve a entrada do Payet. O Payet também entrou muito mal, né? Muito mal o Payet. Apesar do último lance, né? Dele ter cruzado a bola numa lance de falta ali do jogador aqui do Flamengo, em que o Payet cruzou a bola lá para a grande área e foi quem que cabeceou? Esqueci o nome, quem que cabeceou. Mas cabeceou no meio do gol, né? E o Rossi estava bem posicionado e fez a defesa. O último lance da partida, se o Vasco tivesse feito o gol de empate ali, seria uma esperança para o jogo de volta, né? Porque com esse resultado, lembrando que o Flamengo tem vantagem do empate, se por exemplo, igualar na soma dos resultados de empate, o Flamengo se classifica por conta da campanha que fez no primeiro turno. Então o Vasco, para poder se classificar, vai ter que fazer 2 gols de diferença para poder assim se classificar normalmente, né? Vai lembrar que não tem pênalti, é assim. O Flamengo tem a vantagem da vitória, obviamente, e de empate na soma dos resultados. E agora empate normalmente no jogo, né? Se for 0x0, 1x1, 2x2, o Flamengo passa. Porque fez 1x0 aí no primeiro jogo. Então, assim, eu senti que, sinceramente falando, que o Flamengo parece que se conformou. Eu tenho uma coisa também que me chamou bastante atenção, que alguém comentou, não sei se foi um comentarista, agora não me lembro, que acho que foi um repórter da Globo que falou durante o jogo, que parecia que... Não sei, agora não me lembro se foi um comentarista ou foi um repórter. Mas falou bem assim, parece que o Flamengo tá se poupando, parece que os jogadores estão com medo de arriscar uma arrancada ou uma jogada mais assim, de efeito, por conta do gramado. Cara, seguinte, jogador profissional ele tem que jogar em todos os gramados. Eu sei que muitas vezes tem gramado que é horroroso. Tem realmente gramado aqui em estádio do futebol brasileiro que realmente é terrível, é um pasto. Essa é a verdade. Mas, cara, jogador tem que saber jogar em qualquer tipo de campo. Isso que tem reconhecimento antes do jogo e tudo mais. E campo sintético, pra quem joga, né? Joga assim, no dia a dia, de forma amadora, né? Sabe muito bem que o gramado ali assim, sintético, pra quem não sabe, a gente chama aqui de society, né? Eu joguei muito em society. Inclusive, o pessoal pensa, grama sintética, né? Vai ser o gramado mesmo, assim, sabe? Chuteira normal, você vai ali, corre, não tem nenhum tipo de diferença. Tem sim, muita diferença. Porque o grama sintético é mais espécie de borracha, né? Tem aquele verde ali, mas aquele ali é borracha, pura borracha. E não tem com o gramado, né, que tem a grama ali que vai parando a bola, né? Ali a bola vai rápido, né? Ganha velocidade, porque ali é como se fosse plano ali o chão ali.
entendeu? É plano, então por isso que a bola corre muito rápido ali. E por isso que também o pessoal tem que ficar atento, né? Porque o time da bola é diferente, né? Do gramado. No gramado, como foi? A bola vai parando, né? Desculpa, vai parando, vai rolando ali, vai parando. Um gramado sintético, né? Vai embora. Ganha velocidade, entendeu? E quando você pisa no gramado sintético, você sente mais. Você sente a perna. Quando você pisa ali, principalmente de forma mais forte, tem realmente você sente. É por isso que muitas pessoas falam, porque até eu vi ali uma transmissão ali do pessoal do Flamengo, né? Da rede multifrada do Flamengo, que o pessoal fala, é porque teve estudos científicos que o gramado sintético causa mais lesão. Eu não sei se tem estudo científico, né? Eu não procurei pra verificar, mas, cara, eu jogando aqui, eu mesmo jogando que joguei, eu já joguei em barro, em chão, em asfalto. Joguei muita bola quando era pequena e até a minha adolescência e fase adulta um pouco, né? Antes de eu começar a fazer faculdade. Até que durante a faculdade ainda arriscava algum futebol ali, né? Com os amigos da faculdade. Mas assim, cara, é, por experiência, né, que eu joguei muito em gramado sintético, realmente, de fato, você sente um pouco mais. Quando você pisa ali, se você pisar de mau jeito no gramado sintético, você tosse feio. De fato mesmo. Porque, como eu falei, é diferente de gramado. Então, realmente, o risco de você sofrer uma lesão no gramado sintético é mais alto do que realmente no gramado normal. Como foi? Porque o gramado normal tem aquela espécie de amortecedor natural que é a grama, né? Você cai e tudo mais, você não se machuca não, porque tem o amortecimento da grama, por mais que seja mínimo. Gramado sintético não, se você cair ali, por exemplo, rolar e tudo mais, o risco de você também até queimar a tua pele é grande, porque é borracha. Já pega uma borracha e coisa a tua pele assim, pega e coisa assim pra ver se não queima. Então tem isso, né? Tem essa questão mesmo. Então eu vi que parece que o que o comentarista, o repórter agora, não me lembro, falou tava aparentando em campo, né? Parece que o time do Flamengo tava com medo de arriscar demais jogar ali, com aquela intensidade que o Flamengo jogava, por conta do gramado. Porque eles tinham medo de repente se lesionar, porque o Flamengo tá sofrendo com várias lesões. Dá pra perceber que os jogadores estão com medo ali de se lesionar. Não é só o Flamengo, não é só os jogadores, né? Também a comissão técnica, né? À toa que o Felipe Luiz está fazendo uma espécie de rodízio de jogadores por conta das lesões que tá tendo, né? Por exemplo, o Michael já se lesionou de novo. Se eu não me engano, até o Everton Cebolinha também tava ali com risco de lesão. Tem o Pedro, que ainda tá lesionado, enfim. Então, os jogadores também vão com uma certa prudência ali para poder não se machucarem, porque eu já falei isso, né? O Flamengo tem uma longa temporada com várias competições importantes aí para ser disputadas. Se ficar perdendo jogador importante, fica complicado, né? Fica complicado. Ano passado já viu, né? Já sofreu demais com lesões aí que acabou de alguma forma prejudicando a equipe durante a temporada, então não pode arriscar, né? Porque perder um jogador agora no começo da temporada ainda é complicado, porque ainda vem Copa do Brasil, Campeão Brasileiro, Super Mundial de Clubes, Libertadores e por aí vai, né? Então, o Flamengo também tem que, sabe, maneirar. Eu acho que é até inteligente essa questão realmente de fazer um rodízio, né? Ver quem que tá com mais tempo, né, de jogadas aí para poder, sabe, começar a equilibrar as coisas assim, para poder o jogador também não se lesionar. Então assim, pessoal, clássico em que o Flamengo venceu, né? Acho que assim, eu sempre falo, acho que o empate seria, acho que o mais justo. Por quê? Porque por conta do primeiro tempo do Vasco, né? Acho que o Vasco não merecia sair com a derrota nesse clássico de ontem. Eu acho que o Vasco realmente merecia ter uma sorte melhor. Mas só que também é aquela coisa, né? Você tem que aproveitar a chance que tem. Se você não aproveita, deixa a chance passar, não tem como recuperar, né? Se o time tem uma oportunidade de fazer o gol, de vencer logo na primeira etapa, aproveita, filho. Aproveita porque você nunca sabe como é que é o segundo tempo. Segundo tempo, a adversária pode voltar melhor, pode não estar mais daquela forma que foi na primeira etapa e você pode estar pior, né? E também bate o cansaço. O cansaço também pesa, você não vai ter mais perna, como eu vi muitos jogadores do Vasco já cansado. Aí fica complicado, né? Então, tem a chance, define logo o jogo
logo na primeira etapa. Não fica contando com o segundo tempo, porque você não sabe como vai ser o segundo tempo. Pode ser que você continue na mesma pegada ou não. Então, é bom logo você garantir. Porque é aquela velha frase, né? Uma chance perdida e uma flecha lançada não tem volta, né? Então, o Vasco acabou desperdiçando uma ótima oportunidade de vencer ontem o Clássico. E o Flamengo, né? Só pra encerrar, cara, uma coisa que eu também ouvi, né? Um comentarista falar que, cara, foi bom esse clássico pro Flamengo. Por quê? Porque foi um clássico pegado. E o Flamengo vai ter jogos assim muito pegados durante a temporada, principalmente Libertadores. Então, foi bom pro Flamengo o Vasco ter realmente entrado com essa disposição, essa vontade, sabe, com essa raça. Porque o Flamengo vai ter jogos complicados desse nível. Muitas vezes não vai ser só na técnica, vai ser na raça, na vontade. Então o Flamengo precisa ter esses jogos difíceis para poder ir acostumando os jogadores também a demonstrar vontade dentro de campo. Porque não dá para pensar que só pelo Flamengo ter um time qualificado, que tem vários jogadores com muita qualidade, a equipe vai vencer de forma fácil todos os jogos. Não vai ser dessa forma. Vai ter jogo realmente que vai ser muito complicado, vai ser 1 a 0 mesmo, 1 a 0 suado ali no lance de rebote ou no chute fora da área, como foi o caso aí do Bruno Henrique. Então o Flamengo foi importante por causa disso, né? Por conta realmente de ter um clássico difícil, é que a equipe já vai se moldando, vai criando uma casca para a temporada. Porque vai sim ser uma temporada bastante complicada. E o Flamengo demonstrou isso, né? Que apesar de tudo, apesar do desempenho do Vasco ter sido muito bom no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu suportar isso tudo e saiu ileso, né? E conseguiu a vitória. Então foi importante isso pro torcedor. Porque assim, o torcedor sempre cobra espetáculo. O Flamengo tem que vencer de 10 a 0. Sempre o torcedor quer isso, né? E muitas vezes não vai acontecer isso. O Flamengo muitas vezes não vai jogar bem. Até porque o jogador não é máquina, não é um robô. Nem sempre ele vai jogar de forma satisfatória. Não, às vezes vem uma vitória realmente de forma magra. Muitas vezes contra times inferiores. Porque os times inferiores sabem muito bem da qualidade do Flamengo. Então vão se fechar, vão tentar de alguma forma parar esse ataque do Flamengo, que é muito forte. Então vai ter jogo desse tipo. E foi importante o Flamengo realmente sofrer contra o Vasco para poder assim ganhar maturidade para a temporada. Porque o Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. Mas os clássicos, você já começa a verificar como a equipe está indo. Porque clássico é clássico. Clássico é dessa forma que foi esse Flamengo e Vasco. Não vai pensar que toda vez o Flamengo vai meter 6 a 1 na equipe do Vasco, não. Aquele ali foi uma curva fora da reta, né? Aquele clássico ali foi um clássico que o Flamengo foi muito, mas muito superior e soube muito bem aproveitar as chances. E o Vasco estava muito mal, né? Então nem sempre vai ser desse jeito os clássicos. Vai ser complicado, difícil. Então o Flamengo tem que se acostumar dessa forma. E a gente vê que o Felipe Luiz é um técnico realmente muito inteligente e sabe muito bem conseguir, como posso dizer assim, vou usar esse termo assim, driblar situações complicadas, como foi no clássico de ontem, em que o Flamengo estava muito mal e conseguiu no intervalo mexer ali, modificar a equipe e a equipe conseguiu ali dar retorno. Então realmente está de parabéns aí o Felipe Luiz, o Bruno Henrique, muito bem o Bruno Henrique, gostei demais aí do Bruno Henrique, entre os jogadores da equipe do Flamengo, né? Agora o Léo Ortiz realmente foi um cara realmente que foi uma figurinha assim do Cássio, porque foi muito mal no primeiro tempo e no segundo tempo deu a volta por cima, né? Então, isso mostra como é que é a gente na vida, né? A gente muitas vezes tá num péssimo dia e tudo mais, mas sempre a gente tem a oportunidade de dar a volta por cima e a gente não pode desperdiçar essa chance. E pro Vasco, né? O Vasco, apesar do resultado ruim, não tem nada decidido ainda. O Vasco tem uma missão muito difícil contra o Flamengo, mas tem que encarar o próximo clássico, né? No caso, o jogo de volta aí, com a mesma seriedade que teve com esse daqui. Entrar em campo para poder vencer, encarar a equipe do Flamengo frente a frente, por mais que não vença, por mais que não se classifique, mas mostra pro torcedor que a equipe, sabe, está inconformada com essa ampla vantagem do Flamengo de vitória, né? São 31 jogos e somente 2 vitórias da equipe do Vasco. Então, o torcedor quer ver, por mais que seja uma derrota, mas seja uma derrota realmente vendida caro pro último adversário. E isso o Vasco mostrou no jogo de ontem, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui no canal. Caso você seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que me ajuda no canal. Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!